Boa noite. Bem dispostos? Sim. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa escola bíblica de hoje. Bora? Estão preparados? Sim. Então, nós hoje vamos aprender a fazer lasanha desmontada. Vou não brincar assim um bocadinho. Não, é melhor e mais sério. Mas vamos para a papinha espiritual, para o alimento espiritual, não é? E graças a Deus que, de facto, o Senhor está a ser mesmo muito bom para nós. E está a acrescentar cada vez mais pessoas à sexta-feira. Escola bíblica, não é? Para nós aprendermos a palavra, crescermos na palavra e tentarmos a cada dia chegar mais e mais perto da estatura varonil de Cristo. Não sendo mais meninos inconstantes e que andam ao sabor do vento e ao redor das opiniões e das músicas, como diz o outro, não é? O próprio Jesus perguntava assim: tocámos flauta e vocês não cantaram, batemos palmas e vocês não dançaram, portanto, o que é que vocês querem mais, não é? Parece que a malta quer entretenimento. Eu vi uma publicação, já agora faço este pequeno à parte convosco, que dizia de um pastor que esteve em Portugal, um pastor brasileiro que esteve 20 anos em Portugal e que voltou para o Brasil. E ele diz que as igrejas que pregam a verdade em Portugal estão vazias. E que as que têm entretenimento estão cheias com pessoas até à porta. Não é? A igreja que não confronta com o pecado, a igreja que não fala a verdade do Evangelho, ou que falando a verdade mete-lhe água, não é? Faz lembrar uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, que já faleceu também, e que tinha um hábito terrível, que era de pôr leite no arroz doce. O arroz doce já feito, maravilhoso, e ali cremoso, e então o fulano não gostava daquilo assim bem feito, pronto, não é? Então punha-lhe leite e misturava leite naquilo pronto. E há muitas igrejas que fazem isso, misturam água, misturam leite, misturam coisas no alimento e pensam que facilita. Porque as gargantas são duras. A Bíblia diz que é os corações que são duros. E muitas das vezes não aceitam a palavra e rejeitam-na, e por isso nós já não estamos naquele tempo de continuar a vir e estar... isto é para mim, isto é para mim. Não. Quando a coisa não agrada, vão-se embora e vão para outro sítio qualquer, não é? A oferta não é a mesma de há 30 anos atrás. Hoje há quase... Numa rua há 5 igrejas ou 10... E há 30 anos ou 40 era uma numa cidade, ou 2 no máximo. O que eu quero dizer com isto é que esta proliferação supostamente do Evangelho veio trazer muita oferta, mas muito pouca verdade, muito pouca evidência do poder de Deus. Há muita fumaça, muito fumo, muitas luzes, muito barulho, muitos eventos. Há igrejas que têm necessidade de ter reuniões de segunda a domingo, todos os dias, com eventos para os jovens, para os velhos, para os novos, para os meio assim, para as mulheres, para os homens, para as crianças, acampamentos, acampadentes, acampa-foras, piqueniques e 30 mil coisas que a pessoa nem vai a casa, só vai trabalhar e volta porque tem que dar o dízimo e a oferta, quando dá conta já não vê a família há não sei quanto tempo. E depois dizem, eu não percebo porque é que a minha família não vem a Jesus. Pois a tua família não vem a Jesus porque tu nem tens tempo para falar com eles, quanto mais. Nem tens tempo de mostrar se há ou não há transformação na tua vida. Nunca estás com eles, não é? Pronto, era só para vos lembrar isto. E que igrejas que falam a verdade, há uma luta muito grande para que tenham pessoas, tenham corações. Há algo que eu vos quero dizer e que esse pastor não disse, mas eu digo, que é... assim como no tempo de Elias o Senhor reservou 7.000 para ele, há muita gente hoje sedenta da palavra de Deus. Alguns
Já aqui estão. Outros ainda estão à procura. Outros estão em negação. Sabem que é aqui, mas ainda pensam que eu sou como eu era há 20 anos atrás. Então, ele vai, mas ele tem lá o pau escondido no bolso. E... é verdade. Outros estão orgulhosos no sentido de eu vou ter que ir para ali, vou ter que assumir que ele é que está certo. Vai haver uma época em que a graça os vai empurrar nesse sentido. Alguns vão ser obedientes e vão se entregar ao caminho do Senhor. Outros vão rejeitar e o Senhor não vai ter contemplações com eles. Portanto, dê graças a Deus que você está cá. E dê graças a Deus que pregamos a verdade. E orem por mim para que eu nunca me desvie da verdade, nem nunca me desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem perca a minha orientação com relação a Deus e que eu nunca deixe de ter a visão de Deus, que está na palavra de Deus, bem viva no meu coração, na minha mente, e que eu consiga continuar a fazer discípulos e ensinar aqueles que estão à minha volta como fazer e como não fazer. Amém? Pronto. Ainda bem que concordam. Gostei muito de ouvir essa mãe poderosa e vigoroso, de quem comeu aí um bife e tal. Não? Pronto. Primeira de Pedro, peço desculpa. Primeira de Pedro, capítulo 4, eu quero falar convosco. Esta será a terceira mensagem, ou a terceira aula de escola bíblica, cujo título é Intercedendo contra as Trevas. Já tivemos a primeira, semana passada. Parece que aquilo que eu falei não tem nada a ver com Intercedendo contra as Trevas, mas, irmãos, nós às vezes somos os nossos próprios demónios. Nós, o nosso caráter, o nosso eu, o nosso ego, a nossa maneira de ser. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu tenho ensinado a minha igreja, o meu povo, aqueles que o Senhor me deu, a terem boca de siri. Quem é que sabe o que é boca de siri? Não sabes o que é boca de siri? Pois um fechecler, aí já sabes o que é. Um zip. Não é? Um be quiet, um shut up. Porquê? Porque, primeiro, se eu tiver a chamada, é uma brincadeira, não é? Boca de siri, eu não vou andar em pecado. Uma boa parte do pecado que acompanha a nossa vida é pelo que falamos. O próprio Senhor Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra. E ele estava a dizer isto aos fariseus, que estavam todos ofendidos porque Jesus e os discípulos, ao sentarem-se à mesa, não lavaram as mãos nem os pés. Meu Deus do céu! Não lavaram as mãos. E o Senhor Jesus, vendo aquilo, ou seja, eu não estou a dizer para vocês, vamos lá ver, não lavarem as mãos quando se sentarem à mesa. Lava as mãos, faz favor. Eu estou a dizer é que tu não tens que o fazer para os outros verem. Tu não tens que o fazer por imposição dos outros. Olha para aquilo. Sentou-se à mesa e nem sequer... vai haver sempre uma crítica. Vai sempre alguém que te vai criticar. Ou porque tu deixaste o guardanapo em cima da mesa e não puseste na perna, não puseste na camisa. Há sempre alguém que vai dizer qualquer coisa. Olha, aquele cortou a carne toda e pôs a faca de lado e comeu com a mão esquerda ou com a mão direita. Só com o garfo. Olha, se estivesse na minha casa eu pedia uma colher. Depois tudo cortadinho, vai com uma colher. E ninguém se ofende. A minha boca não se ofende. A barriga e a tripa também não. Se tu te ofendes, não podes estar na minha casa. Aqui é que está o segredo.
A boca de Siri é eu também não trazer para a minha casa aqueles que não merecem estar na minha comunhão. São pessoas que vão me criticar, são pessoas que vão dizer mal de mim, que vão dizer que estava aquela teia de aranha no canto. Eu não te chamei lá para ir limpar a teia de aranha. Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade e vivemos num tempo em que as pessoas são assim. A boca de Siri é para tu também não falares mal dos outros. A boca de Siri também é para tu não contares tudo da tua vida. E eu vou alertar isto porque eu tenho que o dizer. Porquê? Porque nós, às vezes, mediante as circunstâncias da vida, e às vezes até o caráter dos outros, fazem o quê? Fazem com que nós nos sintamos manipulados. Então, por exemplo, temos um familiar que nos ajuda com os filhos. Mas, volta, não volta, esse familiar põe os pés à parede connosco. E nós, para estarmos a bem com essa pessoa, pensamos que, contando o que se passa, estamos a agradar, que é para amansar, para fazer festinhas ao boi, que é para ver se o boi não... Coisas, não. Ninguém se ofende por eu estar a dizer que é festinhas ao boi. Podia ser ao cavalo. E fazemos isso não com má intenção, mas estamos a expor a nossa vida. Estamos a expor a vida do nosso pastor, a expor a vida da nossa igreja. Estamos a expor a vida das pessoas de quem nós amamos. Para quê? Para agradar alguém? Se a pessoa não gosta de ti como tu és, meu querido, minha querida, não vale a pena estares ali a agradar. Isto também é boca de Siri. Tens um projeto. Be quiet. Não contes a ninguém. Contas ao teu pastor se confias nele e contas àquela pessoa que tu sabes que vai orar contigo, não por ti nem contra ti. Vocês estão-me a compreender? E porquê que eu estou a falar nisto? Porque o diabo entra por aí com muita frequência. Tu contas um projeto, contas qualquer coisa da tua vida. E depois ficas a saber que essa pessoa foi telefonar a não sei quem para contar também. E tu ficas magoado. E o diabo, é que não é a unha. Ele põe logo o pé, o tornozelo, a perna, o joelho e a coxa. E senta-se na tua vida, e senta-se no teu colo. E há alguns que se sentam, sabem aonde? Nos teus ombros. Para te fazer peso. Para tu ficares magoado. E aquilo fica ali a martelar, a martelar, a martelar. Mas porquê que eu contei? Mas porquê que eu fui falar? Aquela pessoa é sempre a mesma coisa. E porque não sei o que, e porque não sei o que mais. Vocês estão-me a entender? O diabo também entra de outras maneiras. Eu estou a falar nisto porque eu sei como é que eu sou e como é que tu és. E sei como é que o diabo opera. E é um alerta para todos nós. Não peques, não dês lugar ao diabo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro ensina-nos isso. Para nós não darmos lugar ao diabo. Não contes tudo. Tens vontade de partilhar. Eu sei, às vezes temos vontade de partilhar. Temos boa vontade, temos bom coração. Cala-te. Oh, pastor, mas Deus é tão bom, Deus está a ser tão bom, apetece-me partilhar com o mundo inteiro. Cala-te. Quando muito, partilhas com o teu pastor, o teu pastorinho, que é bom, que quer o teu melhor, não vai ficar com a inveja tua. Não vai ficar a desejar o que tu tens. Antes, pelo contrário, vai ficar feliz pelo que tu tens. E vai dizer a Deus, vale a pena orar por esta gente, pá. Vale a pena agradecer-te a Deus, agradecer-te a Deus por cada um deles. Tu és bom, has de ser bom para eles. Quem é que me está a entender? Falei na boca de Siri, mas também falo, por exemplo, nos ouvidos de moco. Há muita gente que nos vem falar mal de outros. E o problema não está no que eles vão dizer, está em tu ouvires. Às vezes até podemos ouvir, mas a tua reação, se não for a reação certa, és tão ladrão como aquele que entrou lá dentro da vinha. E vem o diabo. Pastor, você agora só fala no diabo. Não, eu estou-vos a alertar.
Lembram-se daquela escola bíblica que eu ensinei, que o diabo é como um cão que está à porta? Que a Bíblia diz que o pecado jaz à porta. Jazer, na nossa tradução, é morrer. Ok? Está ali postrado. Mas na Bíblia, no original, não é jazer, é esperando cuidadosa e pacientemente. O pecado é paciente. Não pensem que foi em 2 dias que a serpente enganou a Eva. Provavelmente foram meses, se não anos. Anos a batalhar sempre na mesma ideia. E é isto que me incomoda, porque o diabo sabe a palavra e ele sabe que tem que ser persistente. E o crente que sabe a palavra, que vê prova na persistência e na perseverança em Deus, não é. Então tu dizes assim, então, e porquê que o pastor está a falar nisto? Estou a falar, porque por vezes Deus leva-nos ao deserto, traz circunstâncias à nossa vida, ou melhor, permite circunstâncias menos boas na nossa vida, não é para ver se tu patinas, é para ver se tu tens a reação certa ou não. Vocês estão-me a entender? Olha, eu ontem aconteceu uma situação extraordinária. Uma das nossas irmãs comentou comigo um assunto da família dela, que está a envolver bruxaria e coisa feia mesmo. E eu, quando escrevi a mensagem a dizer que já sabia que aquilo ia acontecer e até disse que a coisa ia piorar e vai piorar, mas que Deus era com eles e que nós também, e que nós íamos orar, e que sabia que a vitória era nossa, e eu estou a falar assim porque é tanto dessa família como minha. Porque as vossas vitórias também são minhas, e as minhas vitórias são vossas, não tenho a mais pequena dúvida. E eu disse, a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo. Eu acabo de escrever esta mensagem e eu fiquei mal disposto. Eu tive que ir a correr para a casa de banho vomitar. E foi até eu me aperceber que aquilo era um ataque satânico espiritual, repreender o diabo. No momento que eu repreendi o diabo, acabou. Todo o mal-estar, todo o vómito, tudo, acabou, parou tudo. E fui-me deitar, e quando me estava a deitar, eu disse, no nome de Jesus, eu não vou sentir nada no meu corpo, não vou ter dores, não vou ter represálias, não vou ter, como é que se diz, sequelas nem mazelas destes vómitos, desta coisa toda que eu estava a passar. Só estou a contar um bocado, não estou a contar tudo, porque senão vocês ainda querem jantar como eu, depois saem daqui mal dispostos, eu não quero. E quando eu disse, eu no nome de Jesus não vou ter, e amanhã eu vou me levantar e vou trabalhar, de manhã eu acordei antes do despertador, como se eu tivesse dormido 8 horas e tal. E eu deitei-me, eram 2, às 7 e qualquer coisa, estava o despertador a tocar. E eu levantei-me, fui tomar banho, vesti-me, fui trabalhar e parece que nada aconteceu. E digo-vos, para mim nada aconteceu. Agora, vocês dizem-me assim, pastor, isso quer dizer que vai acontecer comigo? Não sei. Mas pode ser um acidente. Pode ser um torcer de pé. Pode ser uma queda nas escadas. Pode ser uma multa. Pode ser uma carta das finanças, daquelas muito bonitas, sabem, com janelinho e tudo. Que a gente quando olha para a carta, olha lá para dentro, já está a mãozinha. Cucu! Sabem o que é que eu estou a falar, não é? Ah, ok, pronto. E vocês dizem assim, pastor, estava tudo a correr tão bem, porque é que isto não está a acontecer? Está a acontecer, porque tu estás a pôr o diabo no lugar dele, e estás a pôr Deus no lugar que ele merece. No lugar de honra, de louvor, poder e adoração. Estás a fazer o Senhor assentar-se no trono da tua vida. E estás a virar as costas ao pecado, as costas à maldade, as costas à maldicência, à murmuração. E por isso o Senhor, o que é que faz? Permite que certas circunstâncias venham para te abanar. E às vezes até para abanar aqueles maus frutos que estão em nós. Outras das vezes é para abanar aqueles maus fulanos que estão de saco aberto à espera que os frutos caiam da tua vida, que não têm nada que estar ali.
Ah, mas são meus amigos. Olha, um amigo é uma pessoa que te leva para o bem. É uma pessoa que te diz as verdades. É uma pessoa que não permite que ninguém fale mal de ti, ainda que tu estejas errado. Esse é que é um verdadeiro amigo. E no nosso caso, é uma pessoa que te leva a Jesus e não para fora dos caminhos do Senhor. Quem é que me está a entender? Então, eu disse 1 de Pedro 4, não foi? Muito bem. Veja aí o versículo 2. Vamos começar pelo versículo 2. Aliás, Tiago, pelo 1, pode ser pelo 1? Desculpa, é o mesmo, é o 4, mas é o 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Olha, isto é fantástico. Espera aí, eu tenho que explicar isto a vocês. Qual é a palavra-chave deste versículo? Armai-vos. Não estou a falar da armadura de Cristo, estou a falar de uma arma aqui e aqui. Aqui e aqui. O apóstolo Pedro está-nos a ensinar um segredo tremendo aqui. Que nós, enquanto servos de Deus, soldados de Cristo, muitas das vezes não temos e por isso vamos à batalha e muitas das vezes eu digo só ganhamos porque Cristo está connosco. E é suposto tu ganhares porque tu tens o poder de Deus. Tu tens a palavra de Deus. Tu tens o Espírito Santo de Deus. E tens Cristo contigo, pois claro. E Ele é a base de tudo, é o poder, é a fonte de tudo. Mas está tudo contigo. E às vezes, por causa da nossa mente e do nosso coração, nós vamos para a batalha já quase como derrotados. E não pode ser. Não pode. Não pode. 2 Coríntios 5,17 é claro como a água. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se é uma nova criatura, eu tenho que pensar de maneira diferente, eu tenho que agir de maneira diferente, eu tenho que ser de maneira diferente, não posso continuar a ser como eu era. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz de novo. Então o apóstolo Pedro, eu ia ficar-lhe a ver umas amêndoas agora, ia-lhe chamar Paulo. Diz, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Quer dizer, aquele que sofreu na cruz do Calvário por mim e por ti, também ele cessou na sua própria carne o poder do pecado. Tu tens o poder para dizer não ao pecado. Tu tens o poder para dizer não à tentação. Tu tens o poder para dizer eu não tenho que caminhar neste caminho, não tenho que fazer estas coisas. Versículo 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, a uns mais, a outros menos, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, os prazeres dos homens, e atenção, vamos esclarecer, porque eu tenho aqui jovens hoje. Eu não estou a falar dos prazeres que o Senhor reservou para nós. Ok? Não tem mal nenhum ir à praia, não tem mal nenhum ir ao cinema, não tem mal nenhum casar, ter filhos, o sexo não tem mal nenhum, o gostar de uma pessoa, o amar essa pessoa, namorar, casar com ela, fazer uma vida com ela, não tem mal nenhum. Eu vou trabalhar, pastor, porque eu quero ganhar dinheiro para comprar um carro. Não tem mal nenhum. Mas se tu trocas Cristo por estas coisas, então é os prazeres dos homens. E vou-te dizer uma coisa, vou dizer a vocês todos hoje uma coisa. Que os convites que vocês não tinham até agora que estamos a dedicar a sério a Jesus Cristo, vão começar a surgir, mas para o domingo. E para a sexta-feira. Até agora, a sexta-feira era para vocês bezerrarem no sofá, cansados do trabalho. E agora que vocês decidiram começar a vir à escola bíblica, vão começar, vamos jantar fora. Eu pago. Bora jantar. Eu sei que tu gostas de picanha a mexer. Olha, está ali a picanha vem a comer a salada. Quando chega à mesa é só a picanha que já comeu a salada. Anda que eu pago. Agora todos têm dinheiro para pagar. Porquê?
quando tu te dedicas ao Senhor, o diabo tem sempre um barco, um avião, um carro de Fórmula 1, uma carroça, uma festa, para nós sairmos desse caminho. E se não for à sexta, é ao domingo. Vamos almoçar. Eu nunca fiz um brunch. Vamos fazer um brunch. A que horas? Às 11. O brunch nem é pequeno almoço, nem é almoço. Então fica lunch com breakfast, é brunch. Eu já fiz, mas sabe que dia? Sábado. Mas o domingo... Sábado. E esse que és a minha companhia. Domingo eu tenho onde estar. Então fazemos sexta eu tenho onde estar. Tão simples quanto eu me chamar João. Vocês estão a entender? E tu estás numa igreja, vou voltar a dizer isto, que vocês às vezes podem se esquecer, que não vos pede muito mais do que isto. Porque eu não vos quero aqui a dormir. Eu não quero, quando a gente fizer as obras lá em baixo, Miguel, não vamos fazer quartos para ninguém lá em baixo. Nem boliches. Não, mas há igrejas que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e mais dias houvessem e mais feiras houvessem. Feriados, fins de semana, acampa dentro, acampa fora, aquilo é piquenique cá dentro, piquenique lá fora, evangelizações, dizem que é evangelização, mas não é. Batismos todos os sábados, todos os meses, não tenho ninguém para batizar. Pergunta aí, tens 40 anos de batismo? Vai batizar outra vez, que é para fingir que temos muita gente. E eu pergunto, e quando é que nós temos tempo para descansar? Porque o Senhor deu ordens para nós descansarmos. E como é que vamos estar no trabalho a pensar? Como é que tu vais dar o melhor no trabalho? Como é que tu vais dar glória a Deus no teu emprego? Como é que tu vais permitir que os outros digam glória a Deus, para que o Miguel está connosco, que o João está connosco, que o Afonso está connosco, que o Fábio está connosco? Se tu estás preocupado que tens que sair à pressa porque há uma reunião de não sei do quê, reunião de pindéricos, reuniões de anzóis. Vocês não imaginam a vida que eu tinha, que eu não tinha. Então, aqui é sexta e domingo. E, quando muito, se tiveres grupo familiar, no dia de grupo familiar. Mas, meus amados, eu não exijo nada a ninguém. Eu não posso exigir nada a ninguém. Nós temos de estar aqui por prazer. Eu tenho que sentir-me... Para já eu tenho que me sentir bem aqui. Segundo, eu tenho que sentir que sou desejado. Terceiro, eu tenho que ter desejo de estar nesta casa. Mas tu também deves ter desejo de estar na tua casa. Exatamente. O equilíbrio. Quem é que me está a entender? Então, eu estou a dizer isto para vocês perceberem porque é que eu estou a falar nestas coisas. E porque, pastor, mas está sempre a falar nisto porquê? Porque isto são formas que Satanás tem de nos roubar. Tu pensas que estás a fazer o melhor, mas ele está-te a roubar a tua paz, a tua família, a tua boa fama. Lembre-se que a Bíblia diz: boa fama é melhor do que a melhor unção, com o melhor unguento. Eu posso ter muita unção, mas se eu tiver uma má fama, ninguém vai me pedir oração. A boa fama é melhor que o melhor unguento. E é preciso trabalhar isso. Quem é que me está a entender? Continuando, 2, estamos no 2, não é? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, os prazeres dos homens. Eu volto a dizer, sexo não é mau, casamento não é mau, namoro não é mau, cinema não é mau, praia não é mau, campo não é mau, piquenique não é mau. Nada, até ir ao futebol não tem mal nenhum. Tem mal é se tu retiras da tua oferta para ir dar ao Porto. Não está aqui ninguém do Porto, para não. Só ao domingo, a nossa Carlinha, não é?
Mas eu estou a orar para que o Senhor... Estão a perceber ou não? Eu estou a dizer isto por brincadeira, ninguém me leva a mal, é só para a gente perceber que é assim. Aquela conversa do não vais de férias porque o Evangelho precisa... Não, eu nunca vos vou dizer isso. Eu quero que vocês entendam que não tem mal. Agora, se tu trocas Cristo por essas coisas, tornam-se automaticamente a concupiscência da carne. A concupiscência dos homens. E propõe. A família quer se reunir ao domingo. E tu, pá, vamos reunir ao sábado. Ou então, o almoço é ao meio-dia. Pá, olha, só vou conseguir chegar à 1h30. Ainda há comida a essa hora. Então a gente está cá a essa hora. E porquê esta conversa assim? Que é para nós pormos o diabo no lugar certo e pôr Deus no lugar que lhe é devido. Não é o lugar certo, é o lugar que lhe é devido, o que é o trono da nossa vida, o trono da nossa família, o trono do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do universo. Amém? Portanto, concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Porque, 3, é bastante que no tempo passado da vida, portanto, antes de termos Jesus, fizéssemos a vontade dos gentios, de concupiscência dos homens, andando em dissoluções. Olhe para mim, o que é que são dissoluções? Olha, completamente perdidos. Deboche total. Indecência, falta de vergonha, desejo desenfreado, depravação irrestrita. Querem que eu dê exemplos para ajudar a perceber? Eu vou-vos dar aqui. Por exemplo, tu estás no trabalho e os colegas dizem-te assim: vais para casa? Não vais, vamos ali beber um copo, beber ali uma cerveja. Tu podes ir, tu és livre. Sabendo que Paulo diz: tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Será que eu sou capaz de beber uma cerveja e ir para casa? Ou eu vou ficar ali como agora pagas tu, agora bebe mais um copo. Então, quem bebe 2 bebe 6. E no primeiro dia, no segundo dia, tu já vai. No terceiro dia já és tu que perguntas: então não vamos? Concupiscência da carne. E depois começam as anedotas porcas. Começam as conversas: olha aquela, olha aquilo. Quando damos conta, já estamos tão enredados que já achamos normal chegar a casa às 8, 9 da noite. Quem é que me está a entender? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso dar-vos outro exemplo. Por exemplo, eu falei neste caso do ir com os amigos beber um copo. Tu não podes beber. Tens um problema no fígado, tens um problema nos rins. Tens que ter cuidado. Tu, por exemplo, olha, como eu aguento mal a bebida. Eu também não estou habituado a beber. Eu não gosto de vinho. Então, eu já sei. Eu gosto de cerveja. Eu bebo uma. Posso beber 2. A terceira, eu já começo a rir de coisas estúpidas. Pronto. Nunca cheguei à 4ª. Mas a terceira já foi suficiente para começar-me a rir de coisas estúpidas. Não é? Isto mostra o quê? Que eu sei que eu posso beber uma segunda cerveja, mas eu não posso passar dali. Eu tenho que ter poder, capacidade, autodomínio para dizer não. Mas eu já pedi. Então bebes a tu, porque eu não vou beber. Eu não vou pagar sequer. E esse dinheiro que vais gastar em imperiais, amendoins, pipocas, e mais uma, e agora pagas a todos.
e não sei o quê, e gastas todos os dias, ou de 2 a 3 dias por semana, 4 dias, quando tu juntares tudo, vais perceber porque é que o dinheiro não chega até ao fim do mês. Então, mas o pastor está a dizer que eu não me posso divertir. Olha, divertir não é apanhar pielas. Divertir não é abuso. Divertir não é pôr os teus pais ou a tua mulher com os nervos em frangalhos porque não sabem onde é que tu estás e se sabe, está nervosa porque tu estiveste coisa. E não é uma coisa boa chegar a casa com hálito de cerveja. E não é uma coisa boa chegar a casa com conversas parvas. Isto hoje está muito silencioso. Mas quem diz bebida, diz comida. Tu sabes que não podes comer McDonald's. Tu sabes que não podes comer comida gordurosa. Desculpem. Mas mesmo assim, tumba e gasta. E chegas àquela parte do mês que já sabe como é que é, não é? É manga de colete, é curto. E começas a fazer contas de sumir. Eu tenho água para pagar, pago para o mês que vem. Pumba, McDonald's. Já pecaste, já estás na concupiscência da carne. Estás a dar prazer à carne na vez de cumprir com as tuas obrigações. Deus honra a nossa fidelidade. Não é só nas ofertas, não é só no amor, não é só nos horários. É em todas as coisas. Quem é que me está a entender? Quem diz na comida e na bebida, diz nas promessas. Prometo que amanhã eu mudo a lâmpada da cozinha. Jesus, aquele amanhã nunca mais chega. Aqueles dias têm 346 horas, que o amanhã nunca mais é amanhã. Agora não tenho tempo. Não sei onde é que está o escadote. E tu olhas para o lado e o escadote está ao teu lado. Eu não vi nada. Não temos lâmpada para substituir. E olhas para o balcão da cozinha e está lá a lâmpada, paradinha à tua espera, a sorrir para ti. Pronta para brilhar. Promessas que não cumprimos. Amanhã eu trato. Amanhã eu ligo. Amanhã eu faço. Quem é que me está a entender? Ele é esguio. Ele está à porta, à espera. Ele é paciente. Ele é esguio. E parece que esteve a tomar banho em óleo Johnson. Tu queres agarrá-lo e ele foge-te das mãos, parece uma enguia. Não é? Está a entender o que eu estou a partilhar ou não? Chama-se pecado. Não estou a falar do cão. É o mesmo pecado. Eu podia dar mais exemplos, vocês querem? É só para não envergonhar ninguém. Nem ninguém pensar, como é que ele sabe disto? Dissoluções, concupiscências, já falámos, borracheiras, glutonarias, que é para aqueles que estão... Olha, tumba. Bebedices. Abomináveis... O que é que diz aí? Estamos no 3. Abomináveis idolatrias. Eu vou ser cuidadoso no que vou dizer. Eu gosto de futebol. Há aqui pessoas que gostam de futebol como eu. Mas eu digo-vos uma coisa. É que nem me cêntimo. Eu fui sócio durante anos. Até o dia em que eu decidi. E vou-vos dizer quando é que foi. Foi quando casei. E eu disse à minha mulher, olha, eu era sócio e vou deixar de pagar. Mas nós temos dinheiro, podemos... Não vou gastar dinheiro com coisas deste calibre. Eu vou fazer 20 anos de casado, há 20 anos que não pago as cotas. Estou arrependido? Não. Vocês estão a perceber? Eu não estou a criticar, atenção, não estou. Cada um faz o que tem assento no seu coração e vocês têm que fazer aquilo que sentem fazer.
Eu estou a dar o meu exemplo. Só posso falar de mim. Estão me a entender ou não? Ninguém viu. O que faz pensar noutras coisas. O que faz pensar que tipo de decisões é que tu tomas. Decisões unilaterais. Chegar a casa e dizer assim, olha, decidi fazer isto. Então, e não falaste comigo? Num casal, num casamento, isso é impensável. A partir de hoje, mandei pintar os carros, o meu e o teu. Vamos andar com carros cor-de-rosa. Então, mas essa decisão veio de onde? Porque eu decidi. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? As decisões num casamento, num casal, num namoro, não pode ser unilateral. E às vezes tem que se falar muito bem as coisas. E fazer planos de sumir e de somar. E pensar bem no amanhã. Porque, olha, um carro... Hoje pode ser muito lindo, um carro cor-de-rosa. Mas depois da manhã, começas a olhar para a cor e dizes, que asneira, já estou farto do carro cor-de-rosa. Eu estou a dizer um carro cor-de-rosa para não dizer outras coisas que se calhar vocês diziam assim, ele estava lá para mim. Não estou. Estou a falar para todos nós. Para mim, em primeiro lugar. Porque o diabo entra aí. As pequenas fissuras. Ele é esguio. E depois há uma outra decisão. Há um momento em que tem que tomar uma decisão em conjunto e a conversa vai para o... Então, para mim podes decidir tu. Já da outra vez, se foste tu que decidiste. A fissura está lá. E o diabo esfrega as mãos e diz, vou dar cabo deste casamento em 3 tempos. Vou dar cabo deste relacionamento, deste namoro em 3 tempos. Vocês estão-me a entender? Abomináveis idolatrias. Pôr a mamã acima do companheiro. Pôr o papá acima do companheiro. Pôr o Cristiano Ronaldo acima do companheiro. Agora está na mão Michael Jackson, aí os filmes, anda aí tudo a dançar. Só vejo a malta andar para trás. Fazer moonwalking aí na rua. Eu digo, o homem já morreu para há uns 10 anos, ou 12, ou 14. O que é isto? Idolatria. Deixem-no estar lá a fazer o no inferno. Se não se converteu, não se arrependeu dos seus pecados. Não queiram ser iguais a Jesus. Queiram ser iguais àquele que nos deu o seu tudo, que deu o seu coração, deu o seu sangue, deu a sua vida. Quem é que me está a entender? Versículo 5. Aos quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, que é o Senhor Deus. Ok? Veja aí depois o versículo 10. Outra coisa muito importante. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aí. Eu tenho e devo de administrar aos outros o talento, o dom que o Senhor me deu. Isto significa que é dar bom uso. Ora, se eu estou em autoridade, não é para cair em cima dos outros, não é para fazer os outros fazerem a minha vontade. Se eu estou em autoridade, eu tenho muita responsabilidade sobre essas pessoas. Seja eu um assistente, seja eu um líder de louvor, um músico, seja eu um pastor, um presbítero, seja eu quem for. Se eu estiver em autoridade naquele momento, seja na circunstância que for, eu tenho uma responsabilidade tremenda. Tremenda. Então, o dom que o Senhor me está a dar, a oportunidade que o Senhor me está a dar, eu devo de administrar. Administrar quer dizer gerir com sabedoria aos outros. Porque eu tenho autoridade como pastor e eu só posso ser pastor se eu tiver pessoas a quem administrar esse dom, essa responsabilidade. Quem é que me está a entender? Se eu não tiver ninguém, quer dizer que eu afastei toda a gente. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser agressivo, eu não devo ser agressivo, eu não devo de ser uma pessoa que partilha da murmuração, que diz mal dos seus próximos, que diz mal das pessoas, que critica. Não podemos ser assim. Não me devo
de meter em assuntos que não me dizem respeito. Não me devo de envolver na vida das pessoas se o pastor não disser assim: vá lá falar com este casal, vá lá falar com esta pessoa. Precisam de um aconselhamento, precisam de um apoio, precisam... O que é que me está a entender? Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha, está a ver. Eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Falo segundo as palavras de Deus. Como é que eu falo segundo as palavras de Deus? Com a palavra de Deus, com a Bíblia. Quer dizer que não me convém inventar, não é? Não me convém aldrabar as coisas. E eu digo-vos uma coisa, nós estamos em 2026 e eu digo-vos, eu vejo tantos pastores a citar os livros Primeira de Imaginações, Boatos dos Apóstolos. Se nós formos a ver, há aí tanto livro inventado hoje em dia. A sério, é assustador. Citam versículos de cor que nem existem. Então onde é que isso está? Não faço ideia, porque também não existe. Está em Primeira de Imaginações. Depois também há aquele livro bom que está na Bíblia deles, que é Segunda de Invenções. Há o Imaginações e há o Invenções. É como Primeira de Reis e Segunda de Crónicas. O Boato dos Apóstolos também é um bom livro. Nós temos de ter cuidado. E não é aquela coisa de cuidado. Porque a Bíblia diz que eu devo fazer. Onde é que isso está? Estás-me a dizer que está na Bíblia? Mostra-me, prova-me. Porque se estiver na Bíblia, vamos ver qual é o contexto. E mediante o contexto, então vamos pôr em prática. O que é que me está a entender? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, olha aqui aquilo que eu estava a dizer. Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por quem? Por Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que nunca levantou a sua voz, que nunca tratou mal ninguém, apesar de ele ter sido bem agressivo para os fariseus, ele tinha razão para o ser. Eu corrijo aqueles que eu amo. Ainda assim, quando as pessoas dizem que Jesus foi muito agressivo, muito mal para os fariseus, ele estava a corrigi-los, porque o Senhor Deus corrige aqueles que ele ama. Ainda assim, o Senhor demonstrou amor por eles, só que de uma maneira diferente da multidão. Ele amou a multidão orando por eles, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, fazendo coisas extraordinárias. Mas aos fariseus, porquê que o Senhor corrigia os fariseus como forma de amor? Por causa da arrogância deles. Eu sei mais do que tu. Eu sei os 1000 preceitos da lei. Tu não sabes, porque tu não és ninguém. Tu não és rabi. Quem és tu para leres a Bíblia na sinagoga? Quem é este para curar ao sábado? Não era o que eles diziam. É isto que a gente tem que pensar. Mas Jesus amava-os, corrigindo-os para ver se, porventura, aqueles corações de pedra se transformavam em corações de carne. Porque sendo corações de carne, a primeira coisa que acontecia foi o que aconteceu com Nicodemos. A curiosidade, como é que eu posso ter uma oportunidade? E durante todos aqueles 3 anos e meio, vimos que ele nasceu de novo porque foi ele que foi lá ao túmulo e preparou o corpo dele e que fez tudo o que era necessário. E ele nunca duvidou que ele iria ressuscitar. Porque quando eles se reuniram depois no Sinédrio para falar do que estava a passar, ele foi um dos primeiros a dizer: espera aí, como é que a gente tem feito aqui até agora? Não tem sido sempre o Senhor a mostrar quem é quem não é? Calma. Gamaliel fez a mesma coisa com Paulo e com Silas. E com Pedro. Vamos lá levar as coisas a sério. Quem é que me está a entender? O nascer de novo não é para todos, infelizmente. E não sou eu que me oponho. Eu não tenho que me opor ao nascimento de ninguém. Nascer de novo com Jesus Cristo, não é? Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo, estamos no 11, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre, assim seja. Amém. Agora o 12. E veja, porque é que eu li isto tudo para chegar ao 12? Faz lembrar aqueles fulanos que para ir ao Porto vão ao Algarve e vão pôr o gasóleo em Badajoz e depois vão para o Porto. Mas há uma razão de ser.
Olha, sabe uma coisa, a gente estava-se a rir com isto, mas Deus fez o mesmo com o povo de Israel. Do local onde eles passaram o Mar Vermelho até à Terra Prometida, sabe quanto tempo era? A andar 3 dias. 72 horas a andar para chegar à Terra Prometida. E quanto tempo é que eles demoraram a chegar ao Sinai? 2 semanas. Ao Sinai, 2 semanas. Não é impressionante? E porquê? Primeiro, porque eles não estavam preparados para enfrentar os inimigos que havia naquele caminho. Eles iam ser derrotados. Nem santificados estavam. E não tinham sido testados. Naquelas 2 semanas aconteceram coisas extraordinárias. Primeiro, olha, ao fim de 2 semanas estavam cheios de saudades das cebolas e dos alhos porros e das melancias do Egito e da carne. Então Deus mandou-lhes codornizes. Eu digo-vos, eu imagino aquilo já vi frito. Porque não diz como é que estava, diz que o que apanhou menos apanhou um gomer. Sabe o que é um gomer? É um metro cúbico. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Imagine quantas codornizes não cabem lá dentro. Mais do que aquelas que a gente pode comer, consegue comer. Mesmo para a malta que come bastante, não é? Que eles têm bicha solitária. O outro é que dizia assim, mandei preparar um cabrito deste tamanho. Você não come? E o Senhor viu a ganância, porque eles iam à ganância a apanhar as codornizes. Ainda a carne estava nos dentes, eles estavam a comer, e a ira do Senhor acendeu-se contra eles, pela ganância. Porque nós não temos que ser assim. Primeiro grande teste, a sede. Tiveram sede, não havia água. Começaram a murmurar contra Moisés. Já queriam apedrejar Moisés. O povo não tem paciência. O povo não sabe esperar. E essa é a grande virtude que o Espírito Santo de Deus traz até nós. A perseverança, a paciência, aquela irreverência de não desistir. Ok? A longanimidade, que é tão necessário, que tanta falta faz à nossa vida. E que o Senhor quer pôr em mim e em ti, porque quanto mais paciente tu fores, mais o Senhor se pode usar de ti, para que tu possas ensinar os outros, preparar os outros, ministrar aos outros. O que é que me está a entender? Eu digo-vos, depois de serem testados, tentados, foram para o Monte Sinai e foram santificados. E mesmo assim, ao fim de 40 dias, Moisés estava com Deus, mandaram Arão fazer um bezerro de ouro, que não devia de ser pequenino. Ia ser um bisonte. Porque sabe quantas pessoas eram? Sabe quantos saíram da terra de Gozan? 600.000. Homens, fora mulheres, crianças e animais. Aquilo era uma multidão tremenda. Imagine, eu estou a fazer um cálculo assim, pelo ar. A população da grande Lisboa inteira. Portanto, o bezerro não era pequenino, devia ser grandalhão. Para toda a gente o ver e adorar. Com caneco. Moisés, quando desceu cá abaixo e viu aquilo, Jesus Cristo, eu acho que ele até fez mira com uma das tábuas. Eu vou tirar aquele. Frisbee. O que é certo é que foram santificados e preparados para continuar. E quando foi para continuar, quando chegaram ao meio caminho entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão, o que é que Moisés mandou fazer? 12 espiões. Vão lá ver a terra, para vocês não acreditam que aquilo é bom. Vão lá ver, vão lá. Tiveram lá quanto tempo? Quem é que sabe quanto tempo é que os espiões estiveram lá? Eu vou-vos dizer, 9 meses. 9 meses a espiar a terra. Quando vieram, sabe o que é que começou a acontecer na população? Alguns já acreditavam que tinham sido mortos. Quando voltaram, eles sabiam tudo, tinham visto tudo.
E a prova do fruto que trouxeram era próxima do rio Jordão. Um cacho de uvas que era transportado por 2 homens, tão grande que tinha que ser transportado por 2 homens. Os cachos de uvas que tu conheces cabem na tua mão, com sorte. Aquele era transportado por 2 homens. E ficou tudo maluco a ver aquele cacho de uvas. No entanto, dos 12, 10 dedicaram-se a dizer que era montanhoso, que era difícil, havia zona de pântanos, a água não era muito abundante porque o Jordão estava ali, mas havia fontes para escavar, havia cidades fortificadas, havia gigantes, homens com estaturas acima de 6 côvados e 1 palmo, 2,70 metros, pequeninos, gente pequenina. Sim, ó, deste tamanho. Eles próprios viam-se como gafanhotos perante eles. E tiveram medo. Mas Josué e Caleb disseram, calma aí, pá, então, mas Deus não nos prometeu isto. Isto é como pão para nós. Como quem diz, isto é canja. Favas contadas. E o povo quis apedrejar, mais uma vez, Moisés. Só que aí Deus percebeu, espera aí, eu já os testei, eu já os santifiquei, e mesmo assim eles não estão preparados. Então levantou-se Coré e Datã. A grande rebelião de Coré e Datã. E naquele dia, quantos foram tragados pela terra? Quem é que sabe? 3.000. 2.600 anos depois, Pedro faz um discurso. Sem saber ler nem escrever quase. Tinha acabado de ser perdoado por Jesus. Poucos dias antes. Poucos dias antes, tinha recebido o poder do alto através do Espírito Santo que tinha descido sobre eles como um vento veemente. Faz um discurso à multidão e diz a Bíblia o que em Atos? Que naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas. O paralelismo em que a gente vê Deus a compensar. O diabo roubou 3.000 e o Senhor naquele dia, com um discurso, levanta 3.000 para a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E fez o povo andar, voltando à história de Israel, fez o povo andar quantos anos no deserto? 40. Para quê? Para que aquela geração que não acreditou morressem ali. E a descendência, com nova visão, com novo pensamento, então entendessem que aquilo era mesmo passível de ser alcançado, porque o Senhor era com eles. Passou a vir ao amém. Podemos continuar? Agora veja o que é que o Senhor tem para vos dizer. A vocês e a mim. Amados. Estamos no 12, está bem? Amados. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranheis a ardente prova. É uma prova ardente. Ora, se vem a arder, quer dizer que é uma coisa dura. Agora, eu também não quero pôr medo, porque a minha intenção não é pôr medo, a minha intenção é preparar-te. E entenderes, porque é que o apóstolo Pedro está a dizer isto? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Vem para nos tentar, não é para nos destruir. Compreendam, ele usa bem as palavras, porque ele não está a falar dele, ele está a falar pela boca do Espírito Santo de Deus. Amém? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas porquê é que Deus permite isto? Versículo 13. Alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E ele diz ainda mais, se pelo nome de Cristo sois vituperados, significa humilhados, pisados,
maltratados, bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ora, eu acho isto fantástico. E porquê que isto está assim desta maneira? Porque eu quero que vocês entendam que independentemente das circunstâncias que possam vir à nossa vida, independentemente das circunstâncias que possam vir à nossa casa, à nossa família e até à nossa igreja, ninguém estranhe com uma ardente prova, porque é que isto está a acontecer? Está a acontecer porque Deus nos quer purificar. Deus quer nos santificar. Deus quer nos preparar para atravessar o Rio Jordão, ou o Mar Vermelho, ou o que for. O Rio Tejo, Ponte sobre o Tejo, Ponte Vasta Gama, não interessa o que é. Mas temos que passar qualquer coisa para chegar mais perto daquilo que o Senhor tem para nós. Quem é que me está a entender? Mas pastor, já viu, ficaram 3.000 para trás. Não, ficaram muitos mais para trás. Isto significa que vão haver pessoas que vão ficar para trás. Alguns, se calhar, tu gostas muito. Já houve pessoas de quem eu gosto muito, ou gostei muito, que ficaram para trás. Agora, vou eu parar a minha caminhada com Cristo por causa disso? Obviamente que não, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. O Senhor Jesus alertou-nos para uma coisa que está no capítulo 24 de Mateus, que diz assim: estarão 2 no campo, um subirá e o outro ficará. Estarão 2 em casa, a mesma coisa. O que é que isto quer dizer? Que Deus não vai separar casamentos, Deus não vai separar pessoas, mas vai fazer a distinção entre os que estão com Ele e os que não estão. E às vezes há pessoas que a gente pensa que estão com Deus, que estão connosco e não estão. O que é que me está a entender? E isso é doloroso. Irmãos, é doloroso, mas foste tu que tomaste as decisões por eles, não foste? E porquê é que eles tomaram decisões diferentes das tuas? Não sei. Mas um dia Deus mostrará. E aí é que ainda vai ser mais doloroso. Mas já não é para ti. Porquê que não vai ser para ti? Porque tu estarás ao lado de Jesus Cristo em glória, louvando e adorando o seu nome. Mas eles estarão em julgamento. E vai ser mau porque eles próprios vão mentir. A multidão, a humanidade vai mentir diante de Deus. E o Senhor vai lhes mostrar que eles estão a mentir. E isso vai ser doloroso. Porque eles vão mentir e Deus vai lhes mostrar por um ecrã gigante. Toda a multidão vai ver que eles estão a mentir. Para que a glória de Deus se veja que o Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor é infalível, Ele é fiel, Ele é tremendo. O homem é que tem falhado e nós, por falharmos, é que trazemos a maldição e o diabo à nossa vida, não é Deus. Quem é que me está a entender? Agora vamos, faz favor, ao 5, capítulo 5. É na mesma página ao lado ou então na página a seguir. E você vai ver que aquilo que nós vamos ler é fantástico. Porque, primeiro, eu gosto muito do apóstolo Paulo, vocês sabem que para mim, a seguir a Jesus, provavelmente vai ser aquela pessoa que eu vou abraçar logo assim que eu chegar ao céu. Porque eu amo mesmo o apóstolo Paulo. Mas eu também gosto muito do apóstolo Pedro. Porque ele é muito mais parecido connosco do que aquilo que vocês pensam. Ok? E ele diz assim, ele primeiro põe a fasquia alta, assim, ó. Põe a fasquia alta. Mas depois pensa assim, isto nem eu... isto nem eu consigo saltar. Então eu tenho que fazer Senhor, vou escrever um 5º capítulo, está bem? E olha o que é que ele diz aí no versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupação, medo, intensidade de coração. Ok?
porque Ele tem cuidado de vós. Isto é fantástico. Ele primeiro põe a fasquia alta e depois quando ele olha para a barra e diz assim, isto nem eu consigo saltar. Então o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui uns degraus. E uns colchões do outro lado, senão a alta vai se estatelar no chão. E ele percebe que, se eu for humilde, e tu também, não é humilde, olha, tu não tens de te humilhar perante os homens. Essa conversa do humilhai-vos, muitos deles só falam nisto e não falam no resto, que é perante a mão de Deus. Quer dizer, ser humilde perante Deus. Por isso é que eu fico ofendido, e fico mesmo ofendido, quando eu ouço pessoas a decretar. Eu decreto. Decretas o caneco, pá. Quem és tu para decretar? Eu profetizo. Profetizas o caneco. E se profetizares não vem de Deus. Quem é que me está a entender? Mas eu tenho que ser humilde. E muitas das vezes, para eu poder ter alguma coisa do Senhor, eu tenho que me humilhar perante Ele e dizer, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Senhor, eu sinto-me, por exemplo, eu sinto-me triste, eu sinto-me abatido. Fortalece o meu homem interior, fortalece o meu coração, dá-me ânimo, Senhor. Eu estou ansioso. Há pessoas, às vezes, vivem naquela ansiedade, sabem o que é, não é? Tem uma coisa para fazer amanhã, então é... Parecem os cães com calor. Só falta a língua de fora. Não dormem. Boca seca. Bebem água e a boca fica mesmo... O que é que tu tens? Estou nervoso. Vocês sabem o que eu estou a falar. Vocês também ficam assim ou não? Ah, pronto. Há uns que até a barriga começa a ver, não é? O esófago para baixo, o intestino para cima. Tudo ali. Parece que há trovoada na barriga. A pessoa está a ver a televisão, nas notícias, meteorologia, vai chover. Ah, eu estou a ouvir a trovoada já. Já veio a trovoada. Ficamos ansiosos, nervosos, respondemos mal porque estamos ansiosos. Mas o Senhor diz-nos aqui pela boca deste homem que era pescador, bruto, pescava nu, ok? Andava nu no barco, empurrava quem o chateasse, era duro, ele queria ter objetivos, ele queria ter as coisas dele alcançadas. E o Senhor quebrantou de alto a baixo. A primeira coisa que fez com ele foi mostrar-lhe que ele era apenas um dos 12. A segunda coisa que fez com ele foi mostrar-lhe que havia coisas que ele dizia bem, mas havia coisas que ele disse, olha, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Se fôssemos nós hoje, o pastor chamou-me Satanás. E a terceira coisa que o Senhor fez com ele foi, por causa do coração, sabe, eu não sei como é que é com vocês, mas às vezes quando nós estamos muito felizes, quando estamos mesmo alegres, nós prometemos coisas que não podemos cumprir. Eu prometo, ai Deus, eu prometo que eu vou fazer o pino todos os dias. No dia a seguir, a ideia de fazer o pino já é má, quanto mais todos os dias. E depois não fazemos, não cumprimos. O que é que Pedro fez? Não, Senhor, eu irei contigo, não te deixarei. E o Senhor disse-lhe, olha, estás armado em parvo. Não cantará o galo sem que tu me negues primeiro 3 vezes. Ah, que exagero. Eu quebro essas palavras negativas no nome de Jesus, oh Jesus. O que aconteceu? Negou ou não negou 3 vezes? Perto das 4 da manhã, 5 da manhã, o galo acordou, olhou para o relógio. Já ele tinha negado 3 vezes. E ele, quando ouviu o galo a cantar, lembrou-se daquilo que Jesus lhe disse e aquele homem rasgou-se de alto a baixo. Você repare que Pedro só volta a ser mencionado praticamente nos últimos capítulos de João. Desapareceu do mapa. Porquê?
E ele era o mais proeminente, era o fulano que fazia as perguntas todas a Jesus, era quem decidia, foi ele que foi tratar do jumento, foi ele que foi tratar do cenáculo alto para a Páscoa, foi ele que foi fazer tudo, era ele que falava, foi ele que recebeu os gregos, ele e Filipe. O homem era o número 2, era o braço direito de Jesus. Andou sobre as águas, só nisso já fez mais do que todos vocês e eu também. Eu só ando sobre as águas quando vou de barco. E quando passamos a vasta gama, não é? Mas ele andou sobre as águas com o Armando. Um bocadinho a pé, um bocadinho andando. E porquê que Jesus o rasgou de alto a baixo? Porque Jesus não o amava. Amava, sim senhor. Mas queria que ele fosse melhor. Queria santificá-lo. Queria purificá-lo, queria prepará-lo, queria testá-lo. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu várias vezes aos discípulos. Não há uma única menção a Pedro. Uma única menção a Pedro. A única menção a Pedro é no último encontro. No último encontro. Eles estão a pescar e Jesus está na praia a fazer brasas. E Pedro viu e bilhou. Ei, tu com o Biló mostra. Vestiu como é que se diz? A tanga, pôs a sunga, nadou até à praia, e juntamente com os outros, porque ele não foi abordar Jesus. E trouxeram peixe para assar, Jesus assou peixe, fez ali um churrasco para eles ali à maneira. E o almoço estava a chegar ao fim, e Pedro estava à parte. A Bíblia diz que ele estava à parte deles. Eles estavam todos ao pé de Jesus a falar com Jesus. E Pedro estava à parte. E o Senhor chamou e disse-lhe: olha, tu amas-me? Tu sabes que sim. Então apascenta as minhas ovelhas. Pedro: sim, Senhor. Tu amas-me? Sim, Senhor, eu amo-te. Então apascenta os meus cordeiros. Pedro: sim, Senhor, tu amas-me. E aquilo caiu-lhe. Foi 3, porquê 3 vezes? Será que ele não acredita? E qual é a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Como quem diz, eu não posso esconder o que eu sinto. Tu sabes que eu te amo, mas eu não me sinto capaz. Tu sabes que eu te amo, mas eu sinto-me sujo. Tu sabes que eu te amo, mas eu falhei-te. O que é que me está a entender? E o que é que o Senhor respondeu? Vai buscar uma toalha e lava-te. Anda cá que eu vou-te ungir a pastor. Anda cá que vais fazer o curso da Academia Ministerial. Não. O Senhor Jesus voltou-lhe a repetir o que disse da primeira vez. Apascenta as minhas ovelhas. Deu-lhe a unção para ser ele o pastor do rebanho. Os outros também. Mas porquê ele? Porque ele precisava de ser sarado. Ele precisava de ser curado. Às vezes, nós, como pastores e presbíteros, precisamos de ser curados. Às vezes, nós precisamos que tenham paciência connosco. Às vezes não é fácil. E o Senhor lida connosco. Umas vezes usa-se da sua palavra, outras vezes do louvor e da adoração. Às vezes usa-se de vocês. Vocês. Usa-se de vocês. Uma mensagem escrita uma segunda-feira de manhã, só a dizer assim, e eu já recebi algumas. Gosto muito de si, pastor. Não é preciso dizer mais nada. Garanto-vos que isso é como betadine numa ferida. E se calhar vocês nem sabem que há a ferida. Porque o pastor aparece aqui a sorrir, bem disposto, faz brincadeiras, coisa com vocês, e canta com vocês, faz a festa, tira as canas, lá, vai buscar os foguetes. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E isso faz parte do humilhar.
Jesus também teve que quebrar aquele coração, que ele estava a ser orgulhoso. E ele não se pôs com grandes estudos teológicos. Nem se pôs com coisas do estilo: o que é que estás a fazer aí no canto? Pá, da cá, pá, parece que é parvo, não sei o quê. Blá, blá, blá. Não. Lembrou-lhe da chamada: ama as minhas ovelhas, ama, apascenta, cuida, nutre os meus cordeiros. E isto que a gente tem que entender. Quem é que me está a entender? E porquê ovelhas, cordeiros, ovelhas? Porque, olha, o cordeiro é um bocadinho mais esperto que a ovelha. A ovelha é um bichinho muito ternurento. A ovelha não te faz mal. O mais que ela pode fazer é fazer bã e tu assustaste. Porque de resto a ovelha não faz mal a ninguém. É um bichinho obediente. Eles até aos cães obedecem. O pastor tem sempre aquele 1 ou 2 cães, às vezes 3, que anda lá. Há lá um pastor ao pé do hospital. O fulano, às 6 da manhã, e vai ele com as ovelhas, cortar a relva a alguém, que ele deve ser pago para pôr as ovelhas a dia para parar a ervinha toda, não é? Aí perto das 5 da tarde, à hora que eu saio, é vê-lo a vir. E agora, no sítio onde ele passava, construíram uma bomba de gasolina. E você pensa que ele se ofende? Com carros e sem carros, são 100 e tal ovelhas, passa tudo por dentro da bomba de gasolina. Estou a falar a sério. Eu, um dia, eu ia assim um bocadinho mais tarde e ia com o carro, e quando eu vi aquilo, eu fui a rir até casa. Ovelhas, ele próprio com a palhinha na boca e o cajado, a atravessar a bomba de gasolina, as ovelhas, os cães. Eu disse assim: olha, aqui está. Exato, eles já lá estavam. Não, e pior, e ao melhor, que é, ouça, há uma confiança. Elas sabem que podem ir por ali porque o pastor vai por ali. Os cães sabem que elas devem ir por ali porque o pastor está aí por ali. Elas não questionam. Que cheiro é este? Gasolina? Elas confiam. Olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A potente mão, poderosa mão que não fica fraca, não fica cansada, não precisa de substituição. É isto, é o versículo 6. 7. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. A ovelha não está ansiosa. Do que é que vai acontecer? Ela sabe que antes de escurecer ela vai entrar no aprisco. E é isto que... Vocês não imaginam, é um bichinho que eu gosto. Vocês já viram um pastor a tosquear as ovelhas? Quem é que já viu? Eu sei. Mas quem é que levanta? Levante lá a mão para eu ver, pá! Oi. Agora eu pergunto, como? Com as máquinas ou ainda com a tesoura? Você alguma vez viu uma ovelha a dizer: ai, não, quem pode me contar? Ai, foi quase. Não. Elas estão ali, algumas até estão assim todas abertas. Não é verdade? E os fulanos, zunga, cortam aquilo com uma mestria, porque sabem que não podem estragá-la, que ela é cara, não é? E é uma coisa, e elas confiam. E porquê que nós não somos capazes de confiar assim no Senhor? Ele vai nos testar, Ele vai nos pôr em momentos difíceis, ardentes provas, sim, mas humilha-te perante o Senhor, confia na sua potente mão, entrega-lhe as tuas ansiedades. Não deixes o diabo entrar e fazer ninho, não deixes o diabo roubar a tua fé, não deixes o diabo começar a pôr na tua mente aquilo que tu já tinhas retirado. Não consegues, não vais conseguir, não vais a tempo, não é para ti. Quem é que tu pensas que és? Tu não tens onde cair morto. Só eu é que ouvi isto?
da boca do diabo. Estava a ver, meu Deus do céu. Tinha-me enganado na igreja, estava aí numa adventista qualquer, morta, coisa parecida. Sede sóbrios, versículo 8. Vigiai, porque o patrão, o governo, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, não és o único a passar por isto. Mas ninguém diz. E tu, boca de siri, voltamos ao princípio. Não vais para as redes sociais. Há pessoas que vão ler aquilo e vão à cozinha, põem um pacote no micro-ondas e quando abrem, saem lá as pipocas e vão ler aquilo. Olha ele a discutir, olha ele aqui em guerrinhas. O apóstolo e a apóstola e a epístola. O que é que me está a entender? Então, o que é que nós vimos hoje? Para nós tenhamos ardente prova, falei-vos do povo de Israel, falei-vos de muita coisa, ensinei-vos muita coisa hoje, partilhei coisas que vocês sabem há anos, mas que às vezes é necessário a gente reavivar. Não tem mal nenhum reavivar. A palavra vem pelo ouvir e a fé também, a palavra de Deus, e ela se renova, e renova as misericórdias de Deus para connosco. Como é que Deus tem tanta misericórdia por mim? Porque elas se renovam a cada dia, porque senão nenhuma carne se salvaria certamente. Mas o Senhor é misericordioso e compassivo, e Ele nos ama profundamente, e por isso Ele nos testa, mas também nos prepara. E depois de nos mostrar o que Ele pretende fazer connosco, porque é para nosso bem, a seguir Ele diz, mas olha, se tu te humilhares, a vitória será tua. Confia no meu poder e eu tudo farei. Honra-me e eu tudo farei. E depois no 7, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, lança os medos. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo dos cães, tenho medo do... O outro tinha medo do malameno, não era? Livra-nos do malameno. O outro tem medo do papão, do bicho do mato, do homem do saco, o homem do rio, não interessa. Lança as tuas ansiedades ao Senhor. Senhor, eu entrego-te todos os meus medos, eu entrego todas as minhas ansiedades, todas as minhas dúvidas, todas as minhas inseguranças. E eu descanso em Ti. Eu sossego o meu coração em Ti, na Tua palavra. Porque olha, o que é que Ele diz a seguir? Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós. Ele tem-nos na Sua mão. Cuidado vem da palavra hebraica merimina, que significa dividir e dividir a mente. Quer dizer, separar os pensamentos, separar as coisas. E depois diz assim, a palavra cuidado, no termo hebraico e grego utilizado, é para separar as distrações daquilo que nos possa estar a chegar da parte de Deus ao nosso coração. Deus vai, com a sua mão, retira as distrações, retira os medos, as ansiedades, e o que é que fica? A potente mão do Senhor na nossa vida. Ele cuida, Ele nutre. Nutrir é a palavra certa, Ele nutre-nos. Ele nos dá a seiva da vida. Ele é o pão da vida? Ele é a água da vida? Ele é a vida em si? Pronto, então é Ele que cuida de nós. Significa também estar livre de toda a ansiedade e preocupação desnecessária, porque o amor de Deus e o amor do Pai supra as nossas necessidades a cada dia e a cada momento. Oh, glória a Deus, coisa maravilhosa. O que é que me está a entender? Depois, claro, ser sóbrios, quer dizer, está atento, vigia,
Porque o diabo, que eu falei logo desde o início, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas é importante que nós façamos o quê? Possamos resistir na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem nos outros. Ou seja, tu não estás sozinho, tu não és o único que passas pelas dificuldades. Quem é que me está a entender? Então, para terminar mesmo, que já é tarde e as pessoas querem se deitar, compreendam isto, que nós precisamos de entender isto, de uma vez por todas. Eu não posso andar ansioso, eu não posso ceder aos problemas nem às circunstâncias. Eu não estou a dizer para tu agora ignorares. Há uma torneira que está a deitar água na casa de banho. Eu vou confiar no Senhor e isso vai se resolver sozinho. Não vai, tens de fazer qualquer coisa. Mas o Senhor vai te dar sabedoria para tu saberes o que fazer e como fazer. É aqui que a gente tem que saber. Lembra-se daquela senhora que foi à dentista, a minha cunhada, né? Que é cristã, filha de Deus, vem à igreja. Olha, eu venho aqui tratar o dente que me está a doer, mas que não dói. Que tem uma cárie, mas que não tem. Tem um buraco, mas no nome de Jesus está tudo bem. A assistente não era crente, obviamente ouviu aquilo. No fim da consulta, virou-se para a minha cunhada e disse: a senhora era maluquinha, não era? Porque quer dizer, eu estou a ignorar a evidência. Eu não posso ignorar a evidência. Então, se é uma evidência e está a acontecer, e eu sei que está a acontecer, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Apesar das circunstâncias, eu vou continuar a confiar no Senhor. O mundo lá fora está difícil, mas há aqui alguém que possa dizer que não tem sido abençoado por Deus. O Senhor não tem sido bom para nós, não tem suprido as nossas necessidades, não tem aberto portas que estariam fechadas noutras circunstâncias, noutros momentos. Então, só isso é a prova de que se tu confiares no Senhor e não nas tuas preocupações, estás a permitir que a bênção do Senhor venha e o diabo seja derrotado na tua vida. O que é que isto tem a ver com interceder contra as trevas? Tem tudo, porque se tu fores a estudar bem esta aula e fores a ouvir novamente esta aula e ouvir, tu vais perceber que isto é muito importante. Semana passada falámos de vencer o caráter, que é onde o diabo ataca com violência. E hoje aprendemos outra coisa, que é, ele usa-se das tuas fragilidades, dos teus medos, das tuas ansiedades, das tuas inseguranças, e às vezes até das tuas arrogâncias, que é o orgulho, as manias, os achos. Tudo que é extremos, Deus não está. Por isso ele disse a Josué o mesmo que diz a todos nós hoje aqui: não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, mas fica firme na minha palavra. Josué capítulo 1, versículo 5. Posso ouvir um amém? Vamos orar para terminar? E hoje há bola ali para quem quiser à saída, para quem tiver fome. Ok? Bola da boa. Paizinho, graças te damos pela tua palavra, pela tua presença maravilhosa. Por mais uma vez, Senhor, tu nos concederes a tua graça, a manifestação do teu Espírito, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, a nossa libertação. E nós somos o povo que foi libertado por ti, Senhor. Verdadeiramente somos livres, comprados e resgatados pelo sangue do Cordeiro. Nesta noite eu te quero pedir, Senhor, abre os nossos corações de tal maneira que a palavra possa entrar, a semente possa brotar e nós nunca mais sejamos os mesmos para a tua eterna glória, Senhor. Usa de cada um de nós e faz-nos transportar esta presença, esta paz, esta glória, a tua glória, para as nossas casas, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, neste fim de semana, abençoa a reunião de domingo e faz-nos chegar até casa, Senhor, em paz e segurança, que os teus anjos estejam conosco. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém.